Olá a todos, vamos dar continuidade às nossas aulas aqui de Docker, né? Hoje a gente vai falar sobre redes, né, no Docker, especificamente sobre a rede do tipo bridge, tá? Foi o primeiro comentário no vídeo passado, justamente falando sobre essa questão, era uma dúvida, né, de queria saber como é que funcionavam as redes, então a gente vai dar continuidade na aula de redes, beleza? Então vamos lá, gente. Eu preparei aqui uns slides para a gente ir seguindo, né? Então a gente tem a parte de introdução, onde eu vou falar um pouquinho do que se trata, depois a gente vai partir para a prática no network do tipo bridge, né? Vamos também mostrar como é que publica a porta do container, né? Então você pode publicar a porta de um container na sua própria máquina, no seu próprio IP, né? E criando, por exemplo, um port forward, né? Depois a gente vai criar uma rede do tipo bridge própria, né? Então diferente daquela rede padrão do Docker. E depois a gente vai adicionar uma segunda rede ao container. A gente vai pegar um exemplo aqui de um container que tem duas redes diferentes. Ele está imerso em duas redes. Tá? Então vamos lá. Então, para a gente pegar aqui a network do tipo bridge no Docker, né? Obviamente no Docker, tá? Vamos deixar isso bem claro, porque tem algumas, ela difere dos conceitos de bridge, né? Por quê? Porque ela difere daquele conceito que a gente está acostumado de bridge, de ser um equipamento de camada 2, né? Ou mesmo quando a gente pega a bridge no VirtualBox, por exemplo, né? Em que você está justamente fazendo uma bridge com uma interface de rede física da máquina, né? Então aqui é bem diferente, tá? Aqui a bridge no Docker ela permite a comunicação entre containers dentro da mesma bridge, né? Então ela cria uma comunicação, uma rede de comunicação entre containers. Ela promove isolamento entre esses containers que estão conectados à bridge, né? Que não estão conectados. Então você cria como se fosse clusters de containers que estão isolados de se comunicarem entre si, tá? Cada um pertencendo a uma bridge diferente. Então dá para fazer isso com bridge, tá? Por padrão, ao criar um container, esse já começa usando bridge, né? Ele começa com aquele bridge, a bridge zero, né? Que é a bridge padrão do Docker, tá? E por padrão, a Network Bridge faz NAT. Então, quando a gente levanta um container, ele levanta com um IP diferente do nosso, né? Mas a gente consegue acessar a internet. Por que a gente está conseguindo acessar a internet? Acaba que ele levanta com uma interface do tipo bridge, né? E já fazendo NAT com a rede do hospedeiro, né? Da máquina hospedeira. Beleza? Então vamos lá, vamos partir para a prática aqui, né? A network do tipo bridge, né? Vamos levantar dois containers. Então vamos levantar um container sendo um servidor web. Lembrar nas aulas passadas que a gente já tinha criado a imagem desse servidor web aqui, né? E dentro desse container a gente vai startar o Apache nele, tá? E vamos levantar também um container do tipo cliente, do tipo Alpine aqui, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou aproveitar aqui, então vamos usar o sudo docker run, né, td, nesse caso aqui ele vai estar com o terminal e vai estar em D para ficar em background, né, conforme a gente já viu em outros vídeos. O nome que vamos dar vai ser web, né, vai ser o nome da máquina, e a imagem vai ser esse Debian Apache que a gente tem aqui. Tá? Então vamos usar. Beleza, criamos. A gente pode acessar, né? Vamos acessar logo o container e vamos dentro dele vamos startar o Apache. Tá? E aqui sudo service, não precisa de sudo porque a gente já está aqui com lasanha, então service Apache 2 start. Beleza, está startado o Apache, né? Agora a gente pode sair desse container. Lembrar que ele continua lá, né? Então se a gente utilizar o sudo docker ls, né? ps, sudo docker ps, a gente vai ver que o container está lá rodando, né? E ele está up. Beleza.
Vamos para o próximo. Agora a gente vai rodar um cliente, né? Vai criar um cliente aqui e a gente já vai colocar o "-it" para já poder entrar no cliente, tá? Então vamos lá e vamos aqui no cliente. Muito bem, a gente já está no cliente, né? Então deixa eu ver aqui o que eu preparei para vocês. Bom, aqui basicamente o que a gente vai fazer é fazer um ifconfig, né, nos containers para ver os IPs deles, né? Então basicamente a gente pode aproveitar e dar um ifconfig aqui. Então a gente observa, deixa eu só puxar um pouquinho para cá. Beleza, então aqui a gente já ajeitei a tela aqui. Então a gente está vendo que a gente está com o IP 0.3, né? Esse aqui é o cliente, tá? A gente pode aqui, vamos abrir um outro terminal para ficar mais fácil. Vamos entrar no outro container que é o web, né? O servidor web. Então vamos lá, sudo docker exec nzt. Ele está como web, né? Vamos entrar no bash. Beleza, estamos aqui nele. Vamos ver o IP dele. Tá, o IP dele é 0.2 e o outro é 0.3. Muito bem. Vou abrir uma terceira aba. E agora deixa eu ver aqui o que eu preparei. Então aqui a gente já viu os IPs dos containers, né? Agora a gente vai utilizar o comando network, né? Justamente para a gente começar a trabalhar com a rede no Docker. Esse comando é bem interessante, né? No caso, a gente pode, se a gente digitar simplesmente docker network, né? Ele já vai aparecer isso aqui para a gente, as opções que tem, né? Inicialmente nós vamos trabalhar com a opção ls e a inspect, né? Então vamos primeiro para a ls, né? Então sudo docker network ls. Tá? Então aqui a gente vê as redes que nós temos, né? Nós temos uma rede do tipo bridge, uma do tipo host e essa none aqui que está para null. Tá? Depois a gente vai falar sobre cada uma, hoje a gente vai falar mais sobre a bridge. Tá? Então beleza, já temos a rede do tipo bridge, agora a gente pode inspecionar essa rede do tipo bridge. Né? Então a gente faz um sudo docker network inspect, que é usado para inspecionar, e a rede, né? No caso aqui ela está com o nome de bridge, que é a nossa rede padrão, quando a gente simplesmente inicia os containers no Docker. Né? Então, o que é interessante aqui? Aqui mostra para a gente, né, o range em que está sendo ocupado, então a gente observa aqui que é o máscara/16, né? O gateway que está sendo usado é o 17.0. Douglas, o que é esse 17.0? Se nós formos aqui e dermos um ifconfig, tá? A gente vai observar que aqui a gente tem a rede Docker, tá? E ela está como um 72.17.0.1. Então, essa é a interface de comunicação entre a máquina hospedeira com a rede Docker, tá? Então, vamos lá. Beleza, vamos voltar aqui para o inspecionar, só para mostrar mais algumas coisinhas interessantes. Então aqui a gente tem a rede, né, o gateway, que está mandando para a interface que está na minha máquina hospedeira. Né? Aqui a gente tem os containers, né? Então a gente tem o primeiro container aqui, o primeiro container que criamos foi o web, né? Ele foi criado com o IP 0.2 e depois foi criado o IP cliente 1. Foi criado com o IP 0.3. Beleza? Então, tranquilo, deixa eu ver aqui. Essa parte nós já vimos. Né? Tem uma parte interessante também, né? A gente pode observar aqui, né? Aqui mais para baixo, que a gente tem o masquerade, né? Ou seja, a gente está fazendo NAT, né? Com a nossa máquina hospedeira. E aí eu preparei aqui... curioso, né? Pô, tá fazendo esse NAT, como é que é esse NAT, né? Então o nosso amigo curioso aqui está falando, prove que está fazendo NAT. Então vamos provar ele, né? Então a gente vai, na máquina hospedeira, a gente vai utilizar o comando sudo tcpdump -n -i
"n", né? O que a gente está fazendo aqui? O "-n" é para não traduzir, tá? O "-i" a gente está pegando as interfaces, no caso qualquer interface. E a gente vai fazer um grep por ICMP, né? Que é o protocolo utilizado no ping, tá? Isso aqui é para evitar que a gente fique pegando muita poluição da rede, tá? Enquanto estiver fazendo esse teste. Então vamos lá, vamos utilizar isso aqui na máquina hospedeira. Vamos colar aqui. Beleza, já está capturando, né? Poderia utilizar um Wireshark? Poderia, perfeitamente, tá? Aqui a gente já está pegando até alguns pings que estão correndo na rede, mas esses pings aqui não interessam para a gente por enquanto, tá? Então vamos lá. Bom, aqui dentro da máquina cliente 1, por exemplo, eu vou dar um ping para o 888, né? O do Google. E basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai analisar depois o resultado do TCP/dump para verificar se houve um NAT ali, tá? Então vamos lá, vamos acionar aqui a máquina cliente. Cadê ela? Essa daqui é a cliente. Então vamos dar um ping. Poderia ser na máquina servidora também, tá? No container servidora. 8.8.8.8. Beleza. Agora vamos lá e vamos dar uma olhada aqui, ó. Então a gente observa o seguinte: o IP da máquina cliente era o 0.3, né? Então ele fez a requisição, tá? Nós capturamos a requisição do ICMP request dele indo para o 8.8. Ele acabou mandando duas logo em seguida, né? Duas requisições. E aí o que aconteceu lá dentro da máquina, né? Dentro da máquina hospedeira, esse request foi reencaminhado, né? Então a gente observa aqui que está sendo reencaminhado pelo 1.70. O que é o 1.70? É a minha interface real da minha máquina hospedeira, tá? E a partir dela é que está indo para o Google, né? Então a gente acabou vendo aqui na prática a tradução, né? A tradução acontecendo. A gente está saindo do IP 1703, né, de 172, e está havendo uma retransmissão desse pedido de requisição para o 92.168.1.70. Tá? Então, beleza, aí depois vem a volta, né? Então a volta, a resposta do ping está vindo aqui do Google para o 1.70, né? Que é a minha interface real, e logo depois a minha interface real pega esse resultado e reencaminha para a 0.3, que é o IP do container. Beleza? Então aqui está provado que está fazendo NAT sim. A gente pode dar um Ctrl C e vamos aqui. Então a gente provou. O próximo passo a gente vai publicar a porta do container, né? Por que isso é interessante, né? Permite publicar a porta do container e uma porta da máquina hospedeira. Então, por exemplo, às vezes você tem uma máquina que você está utilizando, ela já está dentro da sua rede e você quer simplesmente levantar um container nela. Você pode levantar o container e levantar um serviço, como por exemplo aqui a gente vai levantar um Apache, né? E dentro desse container você vai publicar uma porta, né? Que vai espelhar na sua máquina real. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui? Um port forward, né? Então, quem já está acostumado com port forward, é isso que a gente está fazendo aqui. Então, vamos lá. A gente vai utilizar o sudo docker run, né? -td. Nesse caso aqui, a gente vai levantar um outro servidor, tá? Então, a gente vai levantar um servidor aqui chamado de web2 e vamos colocar para fazer o direcionamento aqui da porta, né? Então, isso aqui é interessante, eu até coloquei aqui. O "-p" é para publicar a porta. O primeiro número que a gente coloca é a porta do hospedeiro. E o segundo é a porta do container. Tá? Então vamos lá. Tem que ter cuidado, eu acho que eu não desliguei, dentro dessa minha máquina real tem um servidor web. Tá? Eu acho que eu não desliguei ele. Se você optar por... se você já tem um serviço rodando nessa porta, ele vai dar uma mensagem de erro. Tá? Dando essa mensagem de erro, você tem duas alternativas. Ou você desabilita o serviço que está rodando na sua máquina, ou você altera essa porta aqui, que é a porta do hospedeiro. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Então vamos dar um sudo. Beleza, vou tirar só o i aqui, deixar só o td. Ok, então vamos lá. Ó,
Aqui, olha o que aconteceu, né? Ele está dizendo que essa porta já está sendo em uso. Ela está em uso por quê? Porque se eu for aqui na minha máquina e der o netstat menos anpt grep. Vamos colocar, já tem o P, né? Então vamos colocar aqui o sudo, tá? Grep na porta 80. O que a gente vai observar? Ó, dentro da minha máquina real já tem o Apache 2 rodando. Então vamos finalizar esse Apache, sudo service Apache 2 stop. Tá? Caso eu quisesse manter esse Apache rodando na minha máquina, eu poderia simplesmente deixar o Apache aí e alterar a porta que a gente vai utilizar aqui para o container, tá? Perfeitamente, poderia ser. Então já matei. Agora, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que já não está mais aberta na máquina real. Então agora a gente pode levantar o container. Aqui está dando um errinho, porque ele está dizendo que o container já foi levantado, né? Aí pede para remover. Para evitar que tenha dado problema com incompatibilidade da porta, eu vou fazer o seguinte: sudo docker stop web2 e depois vou dar um rm no web2. Remover esse container. Beleza. Tá, agora a gente pode levantar. Então, beleza, a gente levantou, tudo certinho, né? O que é interessante? É interessante a gente ir lá nesse container que a gente levantou, esse Web2, e levantar o Apache. Porque eu acredito que eu não deixei para ele levantar o Apache automaticamente quando inicia. Então, vamos lá nesse container, sudo docker exec, menos -it, no caso é web2 bash. Tá? Então aqui a gente vai dar o service Apache 2 start. Beleza. E aí a gente pode sair. Tá? Então muito bem, agora o que a gente vai fazer? A gente vai levantar um navegador aqui na nossa máquina, justamente para a gente ver se no meu IP real está sendo publicado aquele... se está havendo port forward para o container, né? Então, duas formas que eu poderia ver. Eu poderia ver com 127, né? 127.0.0.1, né? Então, ó, já está sendo roteado, né? Já está sendo roteado, sendo feito o port forward para a porta do container. Por quê? Porque eu estou no navegador, eu estou usando HTTP aqui, então eu já estou indo para a porta 80. Beleza? Posso olhar também no meu IP, né? Então o IP dessa máquina aqui é o 192.168.1.70. Então se eu jogar esse IP aqui também vai mostrar. Beleza? Então tá tudo ok, a gente já está fazendo aqui o port forward, né? É interessante porque se nós olharmos agora aquele comando do netstat, né? A gente observa agora que nós temos um outro processo que está rodando na porta 80 aqui, ó. A gente observa que agora é o Docker Proxy, né? Que justamente é o que está sendo responsável por fazer esse encaminhamento de porta, esse port forward. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Aqui então a gente está mostrando, né? Mostrou verificando a porta mapeada no hospedeiro. E agora a gente vai criar uma nova rede com o Docker, tá? Então a ideia aqui é a gente criar uma rede. Essa rede é diferente da bridge que a gente tem, né? Que quando você levanta a máquina, ela já começa com... Quando você levanta o container, já começa com a bridge 0. Agora a gente vai começar criando uma rede nossa, né? Então aqui a gente vai fazer o sudo docker network create, né? O -- driver, pode ser também -d, também aceita, tá? Vai ser do tipo bridge e vamos chamar de rede 2, tá? Então vamos lá. E vamos chamar de rede 2. Então vamos lá. Beleza, a rede foi criada. Dalbert, como é que eu sei se a rede foi criada? Você pode dar um sudo, lembrar daquele comando que a gente viu, sudo docker
network, tá? ls. E aí você vê que a nossa rede está aqui embaixo. Beleza? Se nós dermos um inspect nela, né? Sudo docker nós vamos ver que ela começa com um range diferente da rede que a gente está trabalhando. Tá? Então a gente está trabalhando na rede que é um 7217, ela começa aqui com 22. Tá? Então a gente já tem um isolamento entre elas. Beleza? Então vamos lá. Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar containers a essa nova rede. Então nós vamos adicionar um container que a gente vai chamar aqui de cliente 2, tá? A gente vai colocar o cliente 2 nessa rede e vamos colocar também um cliente 3 nessa rede. O que a gente está fazendo? A gente quer mostrar que elas são isoladas, tá? Então vamos lá no sudo docker run -itd, né? E o nome do cliente, tá? E depois o nome, o -name para colocar o nome do cliente, depois -- network e a rede que a gente vai utilizar. E depois a imagem e o bash aqui, como a gente está usando Alpine, é o hash, né, que é o bash do Alpine, tá? Então vamos lá. Beleza, levantamos. Agora vamos para o próximo, que vai ser o cliente 3. Beleza, levantamos os dois clientes. Né? Agora a gente vai testar, né? A gente vai ver como é que eles estão. Né? Antes de testar, vamos dar um inspect na rede 2. Né? Então tem que mostrar que os clientes já estão na rede 2 e já pegaram o IP. Então vamos dar uma olhada aqui. Sudo docker network inspect rede 2. Então a gente observa, ó, os dois clientes, está o cliente 2 aqui com o IP final 02 e o cliente 3 aqui com o IP final 03. Perfeito. Né? Então vamos executar, vamos entrar em um daqueles containers, né? Sudo docker sudo docker exec. Beleza, estamos no cliente 2. Aqui a gente pode observar, né, se a gente der um ifconfig, a gente vai ver que ele é o 02, beleza? Então vamos pingar o outro. O outro é 172.22.0.3. Né? Então está tendo conectividade, a gente está conseguindo pingar o outro. Deixa eu só puxar isso aqui mais para cima um pouco para não ficar... Beleza. Outro ponto interessante é que quando a gente cria a nossa própria rede, né, o Docker ele faz uma tradução de nomes para a gente. Então, por exemplo, diferentemente do que ocorre com a bridge padrão, de quando você simplesmente sai levantando containers, aqui dá para a gente também utilizar o nome do container. Né? Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e fazer ping cliente 3, né? E ele vai pingar o cliente 3, tá? Isso é interessante para usar o nome. Dependendo da aplicação, você pode simplesmente, ao invés de usar o IP, usar o nome, tá? Que ele vai traduzir para você. Beleza? Aqui a gente está mostrando ifconfig, pingando pelo nome. Né? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar uma outra interface, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, aqui o cliente 3 e a gente vai adicionar uma outra interface a ele, tá? Que interface é essa? Por exemplo, a gente vai adicionar a ele a interface bridge, né? Que é aquela interface onde estão os nossos dois primeiros containers. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou querendo que um container tenha mais de uma interface, de forma que ele possa falar com duas redes diferentes. Né? Então ele vai poder falar com a rede que está na bridge, né? Que é a 172.17.0, né? E vai falar com uma 172... Deixa eu ver aqui qual é a rede que a gente está nesse outro aqui. Aqui é um 72.22. Tá? Então vamos lá, vamos fazer esse ponto. Vamos sair daqui e vamos sudo docker network connect. E aí vamos dizer qual é a
a rede que a gente quer conectar, né? A gente quer conectar a bridge. E vamos dizer qual é o container que a gente quer dar conectividade a essa rede, que no caso nosso vai ser o cliente 3. Tá? Beleza? Ele já está conectado. Então vamos entrar no cliente 3. Já temos aqui. Vamos alterar aqui só para cliente 3. Beleza. Então se dermos um ifconfig aqui, a gente vai observar que esse cliente 3 ele tem o IP original dele, né, que era o 22.03 da rede 2, e ele agora também pertence à rede bridge, né, então ele tem um 72.17.05. Significa que ele pode se comunicar com as duas. Tá? Então vamos fazer o teste. Vamos falar, por exemplo, falar com o cliente 2. Tá? Então a gente pode fazer um ping cliente 2. Tá? Então ele está falando com a rede 2, que era originária dele. E nós podemos fazer um ping para deixa eu ver aqui, você é o... Esse é o web, né? Então 1702. Então vamos dar um ping por 172.17.0.2. Tá? Então, estamos falando também. Caso essa interface não estivesse aqui, a gente não iria conseguir falar com a rede 172.17.0. Tá? Dalbert, prove que é assim mesmo, né? A gente pode provar. A gente pode dar um exit aqui, né? A gente pode vir aqui e dar um disconnect. Desconectamos a rede que a gente adicionou. Né? Então, se nós viermos aqui novamente, a gente pode dar um ifconfig, vocês vão ver que agora só tem uma rede. Né? E se nós tentarmos pingar, né? Acho que já está até aqui, seta para cima já tem. Ó. Se nós tentarmos pingar o 17.2, ele não vai conseguir, porque houve o isolamento. Então, para que eu consiga atingir a outra rede, eu preciso colocar uma interface que esteja funcionando naquela rede. É a forma padrão do Docker. Claro que dá para fazer de uma outra forma, por exemplo, alterando isso na máquina host. Então você transfere para a máquina host e da máquina host você transfere para outra rede do outro container. Tá? Mas por enquanto isso aí vamos deixar dessa forma que está mais tranquilo, e geralmente essa forma aqui você consegue trabalhar também quando você coloca seu serviço na nuvem, né? Da outra forma, dependendo do local onde você está hospedando os seus containers, eles não vão permitir que você faça isso, tá ok? Bom, deixa eu ver o que mais tá, que a gente já passou. Bom, então é isso, né? Comente aí se gostaram, ou se tiveram alguma dúvida, ou se não gostaram, né? Pô, ficou confuso, poderia explicar melhor tal parte, tal. Na próxima aula a gente vai mostrar essa parte de transferindo imagem Docker, né? E vale lembrar que aqui a gente viu o network do tipo bridge, tá? Ela é um tipo de rede que existe no Docker. Ainda existem outros tipos de rede que a gente vai falar aqui, mas eu gosto de falar sempre mostrando o exemplo, sempre botando na prática, né, em vez de simplesmente ficar falando. Tá ok? Então a gente fica por aqui. Um abraço a todos.